Por que a Europa Central está proibindo as importações de grãos ucranianos? No fim de semana entre os dias 16 e 17 de abril de 2023, a Polônia e a Hungria anunciaram que proibiriam temporariamente as importações de grãos e outros alimentos da Ucrânia. Essa medida não foi bem recebida pela União Europeia, já que a União Europeia concordou em suspender todas as tarifas e cotas sobre as importações ucranianas em maio do ano passado, fornecendo à Ucrânia um mercado muito necessário para suas exportações e uma fonte de moeda estrangeira barata. No entanto, os agricultores da Europa Central e Oriental têm pressionado por uma reversão dessa política desde o início do ano, já que os grãos ucranianos têm prejudicado seus negócios. Neste vídeo vamos explorar por que essa decisão causou tanta raiva em Bruxelas e o que ela diz sobre a atitude da União Europeia em relação à Ucrânia. Para entender essa história é preciso conhecer um pouco sobre a economia da Ucrânia e seu papel como exportador agrícola. A Ucrânia é uma potência de exportação agrícola, às vezes conhecida como celeiro da Europa. O país tem mais terras aráveis do que qualquer outro país da Europa, excluindo a Rússia, e suas exportações de alimentos antes da guerra forneciam as calorias para alimentar cerca de 400 milhões de pessoas. A Ucrânia respondeu por algo como 10% das exportações globais de trigo, 16% de seu milho e cerca de 50% de seu óleo de girassol. Pode-se supor que a Ucrânia costumava exportar a maior parte de sua produção para a Europa, já que o país faz fronteira com 4 estados membros da União Europeia e tem boas conexões ferroviárias e rodoviárias com seus vizinhos europeus. No entanto, em parte por causa das políticas agrícolas protetoras da União Europeia, a Ucrânia na verdade exporta parte de sua produção para o norte da África, via Mar Negro, e especialmente Odessa, que geralmente é responsável por cerca de 98% das exportações ucranianas de trigo. Em 2022, os agricultores ucranianos colheram 26,6 milhões de toneladas de trigo e plantaram com sucesso 80% da safra em 2023. Infelizmente, a Ucrânia não podia exportar a maior parte desse grão porque a marinha russa estava bloqueando o Mar Negro e o exército ucraniano havia destruído a maior parte do porto ucraniano do Mar Negro para evitar um ataque anfíbio russo. Os ucranianos tentaram transferir as exportações para outras rotas, incluindo ferrovias e o rio Danúbio, mas os volumes de exportação ainda caíram para 75% e em abril havia cerca de 20 milhões de toneladas de produtos parados no país. A situação melhorou um pouco com a iniciativa dos grãos do Mar Negro, que foi intermediada pela Turquia e pela ONU e permitiu que a Ucrânia exportasse alguns de seus produtos através do Mar Negro. Mas, como cada carregamento tinha de ser verificado pelas autoridades turcas, apenas alguns milhões de toneladas de alimentos foram realmente exportados pelo Mar Negro. O alto custo do seu seguro de transporte reduziu ainda mais os volumes de exportação, e os agricultores ucranianos estavam com milhões de toneladas de alimentos durante a pandemia. A decisão da Polônia e da Hungria de proibir as importações de grãos e outros alimentos da Ucrânia colocaram pressão adicional sobre a economia ucraniana, mas também prejudicará as relações com Bruxelas, já que as decisões aduanárias devem ser tomadas pela União Europeia em nível supranacional e não pelos Estados-membros. Resta saber como essa disputa será resolvida e quais serão as consequências para o relacionamento da União Europeia com a Ucrânia. No entanto, Eslováquia, Polônia e Hungria interromperam as importações de grãos da Ucrânia. A decisão dos três países é motivada pelo acúmulo de grãos nos estoques por problemas logísticos, e o que causou uma queda no preço dos grãos e protestos de agricultores locais, mas é considerada inaceitável pela União Europeia. Desde o início da guerra com a Rússia, os grãos ucranianos transitam pelo território da União Europeia para chegar a outros países por causa dos bloqueios dos portos do Mar Negro. Apesar da interrupção, os governos da Eslováquia e da Polônia dizem que vão continuar recebendo grãos que sejam destinados a outras nações. A Hungria, no entanto, não deu afirmações neste sentido. Segundo o ministro da Agricultura da Eslováquia, a interrupção entra em vigor na quarta-feira, dia 19 de abril, para proteger o setor agrícola local. Diversos produtos como cereais, açúcar, frutas, legumes
vinho e mel deixarão de ser importados. O Ministério da Agricultura da Eslováquia também citou a detectação de um pesticida não autorizado pela União Europeia nos grãos importados da Ucrânia, que teria impactos negativos na saúde da população. A União Europeia, no entanto, reagiu na segunda-feira passada ao anúncio dos países, considerando a decisão inaceitável. É importante ressaltar a política comercial e competência exclusiva da União Europeia e que as ações unilaterais não são aceitáveis. Nesses tempos difíceis, é crucial coordenar e alinhar todas as decisões dentro da União Europeia, declarou Miriam Garcia Ferrer, porta-voz do Bloco Europeu.